Oi, oi, que bom que você está aí do outro lado. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde também. Eu sou Eduardo Rodrigues, sou mestre de cerimônias, jornalista e estou aqui para conduzir vocês nessa série especial de 3 vídeos sobre os bastidores da saúde mental em eventos. Um tema que é delicado, mas é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. E que bacana que você está acompanhando a gente nessa jornada produzida pela Escola Superior de Produção de Eventos, a ESP Educação. Esse é um conteúdo feito para todos, independentemente da sua área de atuação, mas foi especialmente pensado para aqueles profissionais que trabalham transformando briefings e sonhos em realidade. Eu estou falando para aquela turma da produção, quem trabalha nos bastidores da House Mix, na montagem do evento, na logística, no comercial, é para quem está na linha de frente, apresentadores também, é para quem está nos bastidores. Então, que você consiga absorver esse conteúdo, que ele te ajude, seja qual for a fase da sua carreira nesse momento. E eu estou aqui hoje com 2 convidadas muito especiais para começar a nossa série falando de um assunto tão importante, delicado também. Eu estou com a Lívia e com a Rebeca. Mostra para o pessoal quem é a Lívia e quem é a Rebeca. Eu sou a Lívia. E eu sou a Rebeca. Tá certo. Elas são da Aliento, que é uma empresa que oferece esse acolhimento psicológico nos espaços de eventos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Bem-vindas, viu? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Acho que trazer um pouco, falar um pouco da nossa empresa e mostrar um pouco para o público também, para o produtor, o que a gente faz é muito importante. Então, para contextualizar para vocês, né, para todo mundo, de maneira geral, a gente presta um serviço de acolhimento psicológico dentro do evento. Então, a gente leva profissionais da psicologia e materiais especializados para que a gente consiga fazer um atendimento para o público e para os prestadores de serviço. Né? Então, em momentos de crise, em situações de violência, em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente está ali para fazer um atendimento especializado, com uma escuta qualificada, trazendo ali o melhor conforto para todo mundo que está dentro do evento. Então, de maneira geral e bem simplista, para a gente continuar aqui e se aprofundar, é mais ou menos isso. Como que esse trabalho acontece na prática, né? Vamos imaginar o cenário que está todo mundo aqui muito acostumado. Tem um evento acontecendo, um congresso, uma convenção de vendas, lançamento de um produto, algo nesse sentido assim, e aí eu quero contratar esse serviço de acolhimento. Na prática, como que é? Vocês ficam num cantinho ali do evento? A gente primeiro entende qual é o formato, como você disse, né? Os eventos, eles são muito múltiplos, então a gente entende qual é o formato desse evento, quem é o público que está ali consumindo, né? Qual é o intuito daquele evento, para a gente conseguir pensar numa proposta mais adequada. Então, pensando ali nesse cantinho, né, mais reservado, mas também pensando qual o intuito ali, né? Trazer esse cuidado qualificado para as pessoas, para os staffs, por que as pessoas estão indo naquele evento, para a gente pensar a quantidade de profissionais, quais os materiais a gente vai disponibilizar, onde vai ser posicionado o local do acolhimento, né? Então, tudo isso vem antes de um estudo para entender aquele evento, para conseguir pensar numa proposta mais adequada ali e que seja mais funcional ali dentro, né? Não só trazer esse serviço, mas na funcionalidade e que faça mais sentido para aquele formato daquele evento. Então esse é o primeiro passo antes de tudo. Antes da gente montar o nosso cantinho, antes da gente levar as coisas, a gente precisa entender qual é o evento que a gente está trabalhando, enfim, e começa a pensar ali naquela estrutura. É o briefing, é o bendito briefing. Né? E o acolhimento que a Aliento faz é para o público do evento ou para a equipe também que está trabalhando ali? É para todos. Então, de todos os prestadores de serviço que estão dentro do evento, então a gente está falando desde a produção, que está ali em contato com a gente, uma parte dela já antes nesse pré-evento, e no próprio evento, então tem uma parte da produção onde a gente não tem contato prévio, né, mas a gente pode ofertar o atendimento ali. Galera de House Mix, do artístico, Todo mundo. Montagem, quem tiver lá. Exatamente. Sim. E os prestadores terceiros também. Então, quem está trabalhando nos outros setores, porque a gente entende que há uma necessidade, são muitas horas de evento. Na maioria das vezes muito intenso, né? Quando a gente está falando de festas, por exemplo, a gente está falando de eventos muito cansativos, som muito alto, são muitos
muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente entende que tem essa necessidade, né? E a gente vai suprir isso junto, os prestadores e o público também. Né? Então a gente também traz para um conforto do produtor e para terceirizar um pouco essa demanda emocional do público, a gente está ali para suprir essa necessidade, dar uma atenção, conseguir conversar, suprir alguma questão que acontece ali dentro do evento e fazer isso em conjunto, fazer um trabalho em conjunto para tirar um pouco o peso também de mais uma responsabilidade para o produtor dentro do evento, de lidar com o público nesse sentido mais emocional. Uhum. E assim, os prestadores terceiros, né, como a Ali comentou, é muito importante que todo mundo saiba que o acolhimento é para todo mundo, e a gente fala isso não só da boca para fora, mas para entender que ali também é um espaço seguro para que essas pessoas, prestadores, produtores, possam ocupar aquele espaço, que seja por 5 minutos, para conseguir se autorregular, ou no momento de tensão, ou no momento de tomada de decisão. A gente entende que tem muitos fatores que acontecem no evento, né, são eventualidades de fato. Então, quando a gente fala desse acolhimento para todo mundo, a gente fala não só para o público, para que a gente faça essas tratativas pelos produtores, mas também para toda essa equipe que está por trás nos bastidores desses eventos, né? Meninas, e assim, eu sei que dentro da psicologia existe todo um protocolo e a gente nem quer aqui que vocês entreguem o nome de ninguém, empresa, nada disso, mas vocês conseguem falar de uma forma geral o tipo de assunto que vem para vocês nesses lugares, né? Porque a gente está falando de demandas emocionais, né? Onde muitas vezes a equipe da produção que está ali trabalhando fica até com vergonha de chegar em vocês, eu imagino, né? E diante de todo mundo, porque é no meio do evento mesmo a coisa, né? Então, o que aparece para vocês de demanda nesse acolhimento? As pessoas falam sobre o quê? É sobre o estresse? É sobre problema na família? É problema no trabalho? Sim, acho que um ponto importante também, você tinha perguntado sobre esse local dentro do evento, né? A gente monta um espaço, né? Seja uma tenda 5x5, seja uma sala, e dentro desse espaço a gente monta ali tanto cadeira, ambienta ali, coloca, né, alguns elementos para que seja mais aconchegante, mas que ele fica, né, com acesso ao público, mas a gente sempre tenta ser muito discreto em alguns momentos, em algumas situações, como quando a gente vai fazer o atendimento, por exemplo, de alguém da equipe, né, porque a gente entende que às vezes está numa posição de tomada de decisão, de responsabilidade, que não quer ser muito visto ali naquele espaço, então a gente também toma cuidado para que a gente consiga proporcionar um espaço seguro, cuidadoso, acolhimento e que seja discreto para aquela pessoa que precisa, né? A gente toma muito cuidado com o sigilo, com as questões éticas, mas a gente também toma muito cuidado com essa pessoa para que ela não seja exposta, seja ela algum cliente, alguma pessoa que a gente está fazendo acolhimento, seja o pessoal da equipe que precisa desse espaço ali mais discreto. Então a gente chama, vamos conversar um pouco, vamos sentar aqui um pouco, pega uma banana, um clube social, toma uma água. E nessa conversa despretensiosa a gente consegue proporcionar pelo menos um tempo ali para aquela pessoa que está já muitos dias antes e durante o evento sob muito estresse para fazer esse atendimento. Acho que esse é um pouco do formato e um pouco do tipo de atendimento, né, que você perguntou, o que aparece mais. Sim. É muito múltiplo, né? E eu percebo também, a gente percebe de maneira geral, quando a gente está falando sobre produção e pessoas que trabalham dentro do evento, na hora de solicitar uma ajuda do acolhimento ou realmente pedir ali uma escuta, é algo muito discreto. Então ela vem com um desabafo de algo que aconteceu, ela vem no sentido de que a gente às vezes está manejando um caso em conjunto, porque a gente precisa muitas vezes manejar casos fazendo uma articulação entre a produção e o acolhimento para tomada de decisões, para pensar no evento de maneira geral. E aí a gente acha esses momentos, que são momentos muito estressantes, para tentar dar um apoio, para vir contornando pelas beiradas, para tentar ajudar esse produtor e essa pessoa que está trabalhando dentro do evento de uma forma um pouco mais discreta mesmo, porque a gente entende que se colocar num papel vulnerável dentro de um evento onde você está fazendo ele, é muito difícil, porque você está controlando tudo, você está trabalhando ali. Então é muito difícil no nosso momento de trabalho se colocar numa situação de vulnerabilidade. Mas a gente entende que há uma necessidade porque há um estresse muito grande e muitas vezes a gente lida com situações que são gatilhos pra gente, né? Que às vezes a gente sabe, às vezes não. Então a gente vai tentando contornar e acolher de uma forma um pouco mais discreta para que a gente consiga dar esse apoio e não ser algo
tão exposto, sabe? Sim. E vocês estavam falando que aparece de tudo. Parece de tudo. Sim. E aí, quando a gente está falando do público, por exemplo, a gente fala de diversas situações, né? Situações de brigas dentro do evento de forma conjugal, a gente está falando de situações que são gatilhos. Então, às vezes, não necessariamente aconteceu nada dentro do evento, mas é um lugar de muita felicidade, que a gente está muito contente com amigos, com familiares, curtindo, muitas emoções, e acaba misturando as coisas. O som, a música, um ambiente muito cheio, né? Isso faz com que... Exatamente. Então faz com que a gente tenha gatilhos que podem gerar lembranças, situações, ou algo mesmo que acontece que é pequeno ali, se torna algo grande por conta de outras situações. Então a gente atende muitas crises emocionais nesse sentido, né? Que aparecem dessa forma. Até no corporativo também? Sim, no corporativo pode ser alguma situação de estresse ou alguma situação já prévia que pode já ter acontecido e ali começa com a interação, né? Então a gente está falando de substância, a gente está falando de álcool, a gente está falando de todos esses estímulos que podem ser gatilhos e voltar, né? Reverberar algo que estava ali latente em algum momento e que emerge ali numa crise emocional. Então pode ser que aconteça, quando a gente pensa, né, em tipos de evento, as demandas são diferentes e os gatilhos também são diferentes. Então, quando a gente fala de um corporativo, a gente também está falando de um ambiente um pouco menos estimulado do que um evento, por exemplo, dependendo do formato, né, desse corporativo. Mas existem, né, a gente falar sobre crises emocionais, ela não é, hoje em dia, né, na nossa atualidade, ela não é restrita ao ambiente, né, a gente está falando sobre diversos fatores que têm desencadeado maiores crises de ansiedade num geral, né? Então o evento ele acaba sendo um lugar com muitos estímulos, com muitas possibilidades de gatilhos para crises que já vêm acontecendo. Então pessoas que já têm crises de ansiedade em outros lugares, fora, né, na vida, e que no evento acaba sendo desencadeada por algum fator ali. E quando a gente fala de um evento, independente se ele é corporativo ou uma festa, social, a gente está falando de relações interpessoais. Então, quando a gente fala de relações interpessoais, a gente está falando de algo que já traz uma demanda, né? Então, quando a gente está no ambiente corporativo, por exemplo, a gente tem relações com colegas de trabalho. E por mais que seja um trabalho, a gente está falando ali de pessoas onde a gente tem intimidade, onde a gente convive todos os dias. Quando a gente fala de eventos, a gente está falando de grupos, de amigos, de familiares. E essas relações, elas podem gerar, né, comportamentos ansiosos a depender de como a gente consegue lidar no dia a dia com essas relações, né? Então, quando a gente está falando do produtor de evento, a gente está falando de um aonde você se comunica muito com essas pessoas o tempo todo, tem uma relação muito próxima e íntima, porque muitas vezes nossos colegas de trabalho são pessoas que a gente encontra muito mais do que familiares, por exemplo, né? Então a gente precisa trabalhar essas relações para que elas sejam estáveis, para que a gente consiga, então, performar bem no evento, por exemplo, que é um lugar mais descontraído, um lugar onde você vai colocar outras coisas, né? Então isso pode sim gerar um gatilho para algumas situações, então desde o corporativo até quando a gente está falando de um evento social. Ou seja, é importante que você já venha trabalhando isso, né, fora do seu ambiente de trabalho, para que quando você chegue nele e se depare, né, com uma situação ali muito ansiogênica, que tira você um pouco do eixo ali, você sabe como lidar. Sim. Né? Eu sou mestre de cerimônias, apresento eventos e assim, o que eu já vi de quebra-pau acontecendo nos bastidores, sabe aquela hora do coffee break? Que a galera sai, Sim. os convidados, o público sai e tal, e aí a galera da técnica fica ali, aí vem o cliente e vai trocar ideia com a pessoa da house, porque que não entrou a hora que tinha que entrar, e a música que não veio, a iluminação que estava errada. E assim, você vê realmente assim, farpa, tom de grosseria, né? Então é o tempo todo. Sim. Imagina um evento que é 2, 3 dias, né? Sim, a gente está falando também, né, dentro desses eventos, de expectativas. São expectativas que alguém cria de como vai ser, de como vai sair, de uma perfeição. Tem um tempo muito grande para preparar esse evento, né? Então a gente está falando de uma expectativa que é criada de meses antes. Então quando chega naquele momento, naquelas 8 horas, 6 horas, a gente também está falando dessa expectativa muito grande, um nível de estresse muito grande, uma tomada de decisão muito meticulosa, necessária ali, que precisa de muito cuidado. Então a gente está falando de um lugar que às vezes fica muito
muito estressante mesmo. Por isso que um dos trabalhos assim que a gente tenta ir fazendo é ir mediando em alguns momentos essas discussões ou conversas, porque a gente vê ali que está num momento muito estressante, que a pessoa está ali lidando com uma situação muito difícil, né, ou delicada, que precisa de uma tomada de decisão muito séria, depois de meses planejando para sair tudo perfeito, porque ninguém quer que dê errado. Então a gente entende tudo isso para ir conseguindo mediar e tentar trazer um pouco mais de tranquilidade ali, cuidado, para que naquele momento não saia esse quebra-pau, porque tá todo mundo muito estressado, querendo que tudo dê certo, porque no final todo mundo quer que fique bem. A entrega de todo mundo no final, todo né, mundo gente? tá trabalhando. Todo mundo tá fazendo para um objetivo, Sim. né, específico, para um projeto ali. Se as partes não entenderem que precisam conversar, né, aí sim. realmente não vai. Todo mundo Exato. sai perdendo, né? Inclusive a agência, o produtor, o cliente, o convidado, porque no fim é uma experiência para todo mundo, né? É bom que seja uma experiência bacana para todos, na verdade. Exato. E quando a gente fala do acolhimento para o público, a gente está falando em relação à produção, de um auxílio em relação a uma terceirização de mais uma etapa do que está acontecendo ali, né? Então, o produtor, no dia do evento, né, depois de toda essa preparação que a gente conversou inicialmente, ela tem múltiplas demandas, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, quando a gente fala desse cuidado com o público, um cuidado emocional, a gente está falando de algo que precisa ser muito tranquilo, que a gente precisa ter tempo e precisa ter uma habilidade emocional naquele momento para conseguir lidar com a demanda do outro. E a gente está aqui, né, a gente vai estar dentro do evento para suprir essa necessidade. Então, para a gente estar à frente disso, para o produtor conseguir finalizar e cuidar de outras partes do evento para que a gente consiga, então, com que esse público, esse cliente tenha uma excelente experiência, mesmo com algumas adversidades que podem acontecer dentro do evento. E se ele precisar, ele vai ter a gente ali como apoio e a produção vai continuar disponível para resolver qualquer outra situação que tenha ali dentro do evento. Sim. Quais situações vocês podem citar onde a intervenção de vocês, vou chamar de intervenção, né? Elas são psicólogas e o psicólogo ele vê as coisas, né? Para poder encaminhar ali, né? Não só ter essa escutativa, mas também encaminhar, endereçar, né? Qualquer problema que esteja acontecendo ali. Quais situações vocês podem contar pra gente aqui onde vocês já precisaram intervir mesmo? Algumas situações que a gente intervém, né? Que a gente faz essa... Não só a escuta qualificada, como você mencionou, como também pensa ali em tratativa, são situações mais sérias, mais graves, como assédio, importunação sexual, ou quando a gente está falando de alguma discriminação que pode acontecer. É nesse momento também que a gente é acionado. Então é importante que toda a equipe saiba do porquê que a gente está ali, quem é a nossa equipe, esses psicólogos que não só são essa equipe com essa formação, mas que tem uma experiência ao longo desses anos em atendimento dentro do evento. Então, quando a gente fala sobre essas situações mais graves, a gente está falando sobre um atendimento mais cuidadoso, né? A gente precisa tomar muito cuidado para que não tenha uma revitimização, dependendo de como a gente vai escutar, né, aquela demanda, como a gente vai pensar numa intervenção, como a gente vai manejar aquela situação. Então, quando a gente está falando de uma situação mais séria, a gente está falando de um momento muito vivo, né, daquela experiência, muito sensível, muito delicado, que tem outros fatores. Então, pode ter ali pessoas que, né, ela vai ter contato ali com a pessoa que causou aquela situação, né, naquele momento. Então, a gente precisa primeiro separar, tirar daquele ambiente, colocar num ambiente seguro, fazer uma escuta qualificada, entender qual é a situação, entender a gravidade e qual é a situação que a gente está lidando, por exemplo, nesses casos de discriminação, de violência, de assédio, de importunação ou outros mais. Faz essa escuta, entende aquele caso e começa a pensar tratativas e intervenções para que a gente possa manejar da melhor forma possível. Então, pensar como a gente vai retirar, como a gente vai intervir com a equipe de segurança, o que a gente precisa fazer com relação a medidas policiais, por exemplo, o que a gente pode fazer ali também no pós-evento para aquela pessoa. Então, quais são os cuidados que ela precisa ter, né? Faz esse contato com a rede de apoio, então faz essa articulação com a rede de apoio daquela pessoa, porque a gente entende que o acolhimento ele está acontecendo ali, né? É um recorte daquele evento, mas que aquele caso, aquela cena, ela vai reverberar, vai
repercutir por muito tempo ainda, até que aquela pessoa consiga ir elaborando, enfim, pensar nessas medidas protetivas, pensar num processo. Então, precisa ter uma intervenção adequada e cuidadosa, não só num sentido protocolar, né, mas também pensar nessas medidas psicológicas, né, como a gente vai dar recurso para que aquela pessoa consiga ir elaborando, enfrentando, enfim, uma situação tão difícil e delicada, né? Então, falando de uma situação mais delicada nesse sentido, esse é um pouco da intervenção que a gente faz de forma muito breve, né? Que a gente consegue falar. Exato. E quando a gente fala de articulação também, a gente pensa em vários setores de dentro do evento. Então, a gente está ali para fazer o atendimento da vítima, mas a gente vai precisar fazer uma articulação com a produção para entender como o evento vai se movimentar pelo acontecido. A gente precisa de profissionais de segurança para a gente conseguir, então, ter um espaço mais seguro ali para que a gente consiga distanciar pessoas e entre outras, e a gente também precisa muitas vezes do ambulatório, né? Para quando tem algumas questões físicas, alguma pessoa passando mal, ali dentro do nosso espaço, quando a gente está fazendo o nosso atendimento, a gente sempre tenta fazer esse trabalho multi para conseguir com que a pessoa tenha a melhor experiência e tenha todos os cuidados possíveis ali dentro do evento, né? Quando a gente está falando do cliente e de qualquer pessoa que a gente for atender. E sempre é vocês duas? É uma equipe maior de psicólogos? Como funciona? A gente tem uma equipe, então a gente majoritariamente estamos nos eventos. A carinha de vocês sempre está... Isso, nós somos a cara da empresa, mas a gente também tem uma equipe completamente qualificada ali, que tem a experiência em eventos e que a gente leva a depender de quantidades, né? Então, quando a gente está falando de eventos muito grandes, eventos menores, eventos com perfis diferentes, a gente leva a quantidade de profissionais diferentes. E aí, a partir disso, a gente forma ali esse núcleo e a gente entrega o trabalho. A gente sempre trabalha com o coordenador e com os psicólogos ou até estudantes dos últimos anos para fazer intervenções diferentes em diferentes casos. Trabalha ali com triagem, com documentação, com registro, mas majoritariamente a gente que faz as tratativas, faz esse pré e pós-evento. A gente acha muito importante sempre estar comunicando com os produtores, né, com o pessoal que está organizando, porque é isso, eles saberem que existe esse serviço e que a gente faz essas intervenções, o tranquiliza também para entender que, tem alguma situação que eu não sei lidar, né? E tem situações que às vezes nos mobilizam em vários lugares. Então a gente está ali para conseguir dar recurso e ter essa intervenção, essa tratativa com ele, para que ele não se sinta responsável por uma situação que ele não tem ali recursos necessários para lidar, né? Quando a gente fala de uma situação mais séria, mais grave, que precisa dessa intervenção tão específica. Então a gente está ali para trabalhar muito em conjunto. Então a nossa carinha está sempre no pré e no pós. A gente faz muita questão de abraçar muito os nossos clientes, de entender muito a operação, de entender muito como eles trabalham, como eles funcionam, até para conseguir trazer recursos que os auxiliem de fato, não só entender o público deles e as tratativas, mas também pensar, né, como a gente pode auxiliar, além da equipe que a gente leva. Então, a gente tem uma equipe que a gente tem construído aí ao longo desses últimos anos, que a gente tem muito cuidado, muito carinho, faz treinamentos, traz para a experiência, né? Então, a gente vai formando mesmo esses profissionais que são especializados, mas que também têm experiência dentro desse cenário tão múltiplo que são os eventos, né? Exato. E falando em recurso é ferramenta. Isso. Né? Para a gente poder ajustar o que precisa ser ajustado. Queria que vocês falassem para a gente aqui como a gente consegue se autorregular, né? Por exemplo, estou ali num evento, pronto para apresentar, estou prestes a entrar no palco, acabei de passar por uma situação mega estressante. Como que eu consigo me autorregular? Isso pode servir para o apresentador, pode servir para o produtor, para a galera que está nas funções mais técnicas ali, né, operacionais. Dê para a gente dicas de autorregulação, que é a pessoa perceber que, peraí, eu estou precisando fazer alguma coisa aqui. Eu estou precisando de um tempo, mas eu não posso dar um tempo, né, disso aqui que eu tenho que fazer agora. Qual é a ferramenta? Quais são as ferramentas? Digam pra gente aqui. Antes da gente falar sobre o que fazer, acho que a gente tem que pensar no autoconhecimento. Quando a gente percebe, então, né, o produtor percebe que ele precisa de ferramentas para se autorregular, a gente está dizendo que ele consegue entender que tem coisas que não estão legais ali acontecendo internamente com ele, né? Então a gente precisa primeiro ter esse autoconhecimento. E aí com isso tem que ser uma prévia, né? Então a gente fala de um
um acompanhamento psicológico prévio. A coisa da terapia em dia. Exatamente. Momentos pré-evento, e a gente fala pré-evento mesmo, assim, antes disso começar, né, do evento começar, de momentos relaxantes, de uma qualidade de vida, de exercício físico. Isso tudo na prévia faz com que, na hora do evento, a gente esteja melhor, mais bem estruturado emocionalmente. Mas, mesmo assim, independente disso, muitas vezes a gente encontra adversidades que fazem com que a gente não consiga, né, tem um momento de desregulação emocional, independente da gente estar super bem nesse pré, né? E aí a gente tem que pensar em formas, né, essas dicas elas vão servir para cada um pensar em si, para o que melhor funcionar para você. Então a gente tem a técnica do gelo, que a gente sabe que no evento sempre tem gelo, em qualquer cantinho ali vai ter uma térmica de gelo. E aí você pode pegar o gelo na mão, né, segurar, porque aí nesse momento, quando o gelo tá na sua mão, você, para o seu cérebro, né, você tá transferindo todo esse estresse que tá na sua cabeça, que você tá pensando em tudo que precisa resolver, esse estímulo ele vai pra mão, né, então... O gelo queima na mão. Isso, exatamente, então você vai sentindo essa sensação e aí automaticamente vai aliviando um pouco essas sensações. E aí o gelo demora um pouco para derreter, óbvio, né? A gente não pode queimar a mão, mas a gente consegue deixar ele ali um tempinho para fazer com que ele vá derretendo, que a gente tenha 5 minutos, né? Eu sei que a gente muitas vezes não tem. Vai para um cantinho, vai para um lugar onde talvez alguém não consiga te acessar rapidamente. Tira 1 minutinho que der o rádio do ouvido. Respira. Importante, tirar o rádio do ouvido, hein? Importante, não adianta nada ficar com o gelo na mão aqui. Vamos! E o rádio chamando. Exatamente, exatamente. Então a gente tenta respirar. Então quando a gente faz um método de respiração, por exemplo, a gente tenta sempre sentir a nossa respiração. Então sentir o peito enchendo. Você vai sentindo ele esvaziando. Sempre respirar pelo nariz e soltar pela boca. E aí isso, aqui, né, falando agora, parece que vai demorar muito, mas a gente pode, em 2 minutinhos, fazer esse movimento regulatório para que a gente consiga se estabilizar minimamente para colocar o radinho de volta, botar o sorriso no rosto e ir para frente, para a cara do evento. Uma coisa importante também é que a sensação de pressa, ela acaba muitas vezes piorando. Né, eu preciso passar rápido, então é uma sensação que ela começa muito pequena, por exemplo, nossa, eu tô me sentindo ofegante, eu tô vendo que meu coração já tá acelerado, pensando na ansiedade como um sentimento natural, né, todo mundo sente em algum momento, mas o quanto ela acaba desregulando, então começa ali com uma palpitação, com uma respiração um pouco mais pesada, sente que as pessoas estão falando e tá ficando um pouco mais aéreo, são sinais, né, que a gente vai percebendo, não necessariamente vão ser um fato que vai ter uma crise, mas que você já está percebendo que tem algo errado. Às vezes quando a gente pensa, nossa, eu não tenho 5 minutos, mas às vezes quando a gente pensa na prática, esses 5 minutos vai fazer com que você consiga se autorregular e voltar ali para o evento, ou para decisão, ou para o momento de fala, de uma forma muito mais cuidadosa, e que você vai conseguir aproveitar e estar ali muito entregue naquele momento. O que a gente não quer é que a pessoa tenha uma crise no momento da tomada de decisão, ou que ele precisa resolver algo, ou no momento da fala. Então, às vezes, 5 minutos é um tempo necessário para que você se reorganize internamente. Vamos falar assim, tá tudo meio desorganizado e você precisa daqueles 5 minutos. Não precisa ter a pressa, porque na prática, esses 5 minutos dão conta. Às vezes a gente acha que precisa ser muito rápido. Sabe quando você vai almoçar, por exemplo, você fala, nossa, eu não tenho tempo, e daí parece que você vai demorar horas comendo e que não vai dar tempo de nada, e aquilo vai ficando um bololô. Me identifico. Sim, e quando você vai ali só viver aquele momento, só sentar e comer, talvez você come em 10, 15 minutos. Esse é o tempo. Às vezes você vai se regular em 5 minutos. Vai ser o necessário. Não precisa ficar com pressa ou uma preocupação de que aquilo passe rápido, porque às vezes é só esse momento do gelo, da respiração, perceber que você está ali, que você tem competência, tem qualidade, tem os recursos necessários, até porque a gente está falando de pessoas que se prepararam para isso. Profissional. São profissionais, então eu tenho certeza que todo mundo que passa por esse momento sabe o que fazer. Só tem um turbilhão de sentimentos e que às vezes dá essa sensação de branco, de paralisia. Então é importante que a gente tenha espaço, que é esse tempo,
para que respire fundo, para que perceba a própria respiração, para que perceba esses estímulos sensoriais, para que possa voltar. Tire o rádio um pouco, porque aquela falação às vezes deixa todo mundo louco. Então, parece vozes da cabeça, mas não é, né? Então a gente tira. São vozes do evento. São vozes do evento. Então tira um pouco para poder se regular. Fala para a pessoa, alguém que você tenha um pouco mais de intimidade, eu preciso de 5 minutos. Me dá 5 minutos, é isso que eu preciso. Então esse conhecimento prévio também vai ajudando, mas no mais, assim, são algumas dicas, ou até estímulos sensoriais de apertar alguma coisa que pode ir ajudando. E o ideal é que consiga ir se percebendo essas sensações corpóreas, né? Perceber esse corpo, perceber a respiração, perceber esses estímulos saindo, né? Às vezes apertando alguma coisa, às vezes rasgando o copo, às vezes passando gelo, que vai ajudando aí nesse momento de desregulação, enfim, que aconteça algo. Exato, e acho que dois outros pontos que não necessariamente são em momentos de crise, mas que a gente tem que ter uma atenção que parecem muito simples, é a desidratação e a fome, né? Então, quando a gente fala de um evento, a gente tem uma montagem, a gente tem um pré, e muitas vezes a gente esquece de tomar água, a gente esquece de se alimentar. E isso, né, de forma física, são pontos que ajudam a gente a se regular, a gente ficar mais irritado, a gente não tá bem fisicamente, né? Então sempre ter uma garrafinha de água, tá sempre tomando água, pegando um copo dentro de uma térmica. E a alimentação, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue parar 1 hora, 40 minutos para comer, mas é isso, às vezes com 10 minutinhos a gente consegue comer alguma coisa, a gente consegue deixar uma barrinha de proteína dentro da pochete, parar esses 5 minutos para comer, mastigar é importante também, né? É essa sensação da alimentação mesmo, né? Da gente estar ali comendo algo, descansando, cuidando de si, porque isso também é um autocuidado, né? A gente tomar uma água, a gente comer algo. Acho que é o também, mínimo. Né? Exatamente. Mínimo. Mas que muitas vezes a gente esquece, né? Na correria a gente vai pensando em tudo que a gente precisa fazer. A gente esquece desse mínimo, né? Como eu disse no começo, que é algo tão simples, mas que ajuda muito no decorrer de muitas horas. Tomar água, ir no banheiro, comer. Necessidades gente, fisiológicas, Exato. né? Às vezes elas passam, então é importante também quem trabalha em dupla ir se lembrando. Falar, olha, eu tô mais tranquilo, toma uma água, come alguma coisa. E se cuidando mesmo, porque às vezes no evento, na produção, no trabalho, a gente cuida tanto dos outros e esquece de necessidades fisiológicas e necessidades básicas nossas, né? Pelo Então, amor de Deus, é gente importante enfesada lembrar. não dá não, cara. É importante Não lembrar. dá. E a gente mesmo, assim, mesmo tendo todo esse cuidado e fazendo esse trabalho, a gente também vai se ajudando, porque a gente também, de alguma forma, tá trabalhando dentro do evento, tá passando por todas essas adversidades que acontecem, e a gente também precisa ter um cuidado, né? Um autocuidado e um cuidado com o outro. Então, sempre é importante ali também esse coletivo, pensando em vários produtores, em todo mundo junto, vai se ajudando, às vezes com uma mínima coisa, um copo de água que você vai dar pro seu colega, um clube social no acolhimento, uma banana ali rapidinho, já te ajuda e já faz com que fique minimamente mais leve. Tá joia. Sim. Meninas, quero agradecer aqui a participação de vocês, a Lívia, a Rebeca, com a gente aqui nesse primeiro episódio. O pessoal da edição vai colocar aqui o @ da página de vocês, né? Quem quiser contratar esses serviços, é só mandar uma mensagem para vocês Sim. ali. Isso, perfeito. A gente, no Instagram, pode mandar uma mensagem pelo Instagram mesmo, ou a gente tem ali um link de acesso para o nosso WhatsApp corporativo e a gente já, com todas as informações, consegue fazer uma proposta comercial e dar uma atenção para esse produtor. @aliento, Acolhimento. tudo junto. Sim. @aliento, acolhimento. Exatamente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns pelo legado que vocês estão deixando na área de eventos, trazendo esse cuidado, esse carinho, essa escuta que é tão importante pra gente nos dias É a de hoje. gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade, pelo Sim. papo e que a gente tenha tantos outros aí para falar de assuntos tão importantes. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigada. E esse foi o nosso primeiro episódio da série Os Bastidores da Saúde Mental em Eventos da ESP Educação. Na semana que vem tem o próximo, segundo episódio, com a nossa consagrada produtora de eventos e diretora da ESP, a Escola Superior de Produção de Eventos, Dani Martins, contando a experiência dela nessa jornada da saúde mental, com trabalho e tudo junto. A gente se vê semana que vem e até lá, calma produção!